Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Eu tenho que ser muito grato ao futebol brasileiro por me dar assuntos tão maravilhosos de se comentar. Alexandre Pato de volta ao São Paulo, né? Terceira passagem, hein? Não é segunda, já não é terceira passagem do cidadão. Eu achei que depois da última não ia ter retorno dele, né? Mas é aquela história, né? O futebol brasileiro ele te surpreende de várias maneiras. Eu acho que às vezes ele é meio esquizofrênico, né? É assim, é curioso falar de Alexandre Pato, né? Porque ele não é um cara fácil de descrever, não é um bagre, ao meu ver, né? Não acho que ele é um cara que foi um flop gigantesco, né? Mas ele é o tipo de jogador que é difícil de explicar no sentido de que o declínio dele começou aos 22 anos de idade. É um bom vídeo para explicar. Embora você tenha que comentar que eu não entendo porque o São Paulo está indo atrás dele. É para dar mais profundidade ao ataque, né? Porque você já tem o Jonathan Calleri, você já tem o Luciano, né? Tá para jogar com os dois avançados, né? E assim, só se for para dar profundidade ao ataque, isso, mas é um jogador que não jogou esse ano, né? É um jogador que ficou sem marcar gols em 2020 e 2021, marcou 3 golzinhos ano passado em 22 partidas pelo Orlando City. Então, eu não crio muitas expectativas em termos de desempenho. Até porque, assim, se o declínio dele já começou com os 22 anos de idade e hoje ele tá com 33, né? Não dá para esperar tanto disso. Mas falando um pouco sobre o Alexandre Pato, né? Que acho que é importante comentar um pouco sobre a carreira dele, porque ele surgiu no Internacional em 2007, quando tinha apenas 17 anos de idade. Em 18 jogos, marcou 10 gols e deu uma assistência. Isso não é normal, entende? Esse tipo de desempenho tão jovem, né? A gente ficou pasmo quando o Jadon Sancho, que obviamente tá até decepcionando muito no United, mas na época de Dortmund, 18 anos de idade, marcava 15 gols e 15 assistências. Isso era muito fora da curva, né? E assim, a gente vê ele sendo transferido para o Milan por 30 milhões de euros, que naquela época era uma coisa exorbitante, entende? Se a gente corrigir para a inflação, é uma das contratações mais caras que a gente já viu, assim, saindo do futebol brasileiro para o europeu. E acredite se quiser, é a transferência mais cara da carreira dele. Depois disso, todos os valores de negociação dele foram inferiores. Então, assim, ele foi lá, né, pro Milan e jogou bem, entende? Assim, as pessoas podem até pensar que ele flopou de cara, e não foi o caso. Ele, em 150 jogos pelo Milan, teve 63 gols e 18 assistências. Ele chegou com 18 anos no Milan, em 18 jogos na Série A, marcou 9 gols e deu 2 assistências. Aí no ano seguinte, né, acho que com 19 ou 20, né, alguma coisa nisso, né, ele deu 6 assistências e marcou 15 gols, entende? Esses números são ótimos, entende? A gente vê o Rafael Leão brilhando no campeonato italiano, são números parecidos. Acho que o Rafael Leão dá mais assistências, mas ainda assim, ele estava produzindo bem, até 10 e 11 ele tinha números muito bons, ainda sofriam bastante com as lesões, né, e tudo isso, mas era uma contratação satisfatória, né? Tipo, ele tinha produzido 12 gols e uma assistência em 9 e 10 em 23 jogos. Em 10, 11, talvez a melhor temporada dele no Milan, se a gente contar os minutos que ele teve em campo, porque foram 25 jogos, 14 gols e 4 assistências, né? Todo mundo estava esperando ele dar o salto da carreira dele, e aí que eu acho que coloca esse negócio do Alexandre Pato. Ele nunca deu um salto na carreira dele, ele tinha potencial para ser um jogador extraordinário, ele tinha potencial para ainda estar jogando na Europa. Como eu disse, ele tem 33 anos de idade, você vê quanto tempo ele está jogando no futebol. E assim, eu tô falando dessas temporadas, 2010, 2011, faz tempo, entende, né? E aí chegou 11, 12, começou a sofrer com lesões, em 12, 13 não marcou gols pelo Milan, jogou apenas 4 jogos na Série A inteira, e acabou indo para o Corinthians, né? E no Corinthians teve até uma temporada longa, né? 30 jogos no Brasileirão, marcou 10 gols, nada mal, né? Mas também nada assim de extraordinário, assim, se a gente parar para pensar que ele teve produções muito maiores no Milan. Aí foi para São Paulo em 2014, marcou 9 gols e 5 assistências em 29 jogos. Aí em 2015 foram 10 gols e 7 assistências e o pessoal pensou, pode ele voltar para a Europa, né? Com 25 anos ainda tem tempo lá. E foi o que aconteceu, ele voltou para a Europa, foi para uma passagem meteórica no Chelsea, né? Literalmente 2 jogos e apenas um gol marcado, né? Ele ainda marcou um gol de pênalti, né? Isso é até engraçado pensar que na passagem do Chelsea ele tem um gol, né? Que assim, é meteórico, acho que até pouco, né? Estrela cadente, passa igual um foguete, né? Que é muito pouco tempo. Aí ele vai para a La Liga, no Vila Real, e decepciona. 14 jogos, 2 gols e 3 assistências. Você vai para o campeonato chinês, aí produz bem lá, 30 gols em 47 jogos, né? E aí ele volta para o Brasileirão no São Paulo, né, em 2019, e aí foi uma grande decepção. Isso porque a gente até pega as palavras do André Fury, né, que é o filho do Juca lá, né? Eu acho o André Fury um jornalista extraordinário, não falo mesmo do Juca, mas o André Fury fala, né, que o Alexandre Pato ele não é um jogador ruim, ele tem talento, mas ele sempre foi acomodado com o que ele tinha. Ele estava sempre satisfeito com o nível que apresentou e nunca buscou mais. Isso eu achei de uma sabedoria incrível. Acho que foi a melhor maneira de definir, porque, como eu disse, né, ele teve números muito interessantes no Milan. Ele tinha tudo para ser um dos grandes jogadores do mundo na época. O problema
é que ele nunca buscou mais. Ele sempre esteve satisfeito com o que ele era e nunca progrediu. E se ele tivesse progredido, continuasse uma curva de evolução, talvez fosse um dos grandes atacantes, né, desses últimos anos, no contexto brasileiro, talvez até mesmo no europeu, entende? Mas não foi, né? E nessa passagem do São Paulo, muitas polêmicas, o salário era pesado, tava jogando mal, né? Marcou 5 gols em 20 jogos apenas, não deu uma assistência sequer. Em 2020 ficou lá de gancho, basicamente. Não tava jogando no São Paulo, aí foi pra Major League Soccer, só voltou a marcar um gol. Tipo, ele marca 5 gols em 2019, só voltou a marcar em 2022, como eu disse no início do vídeo. 3 gols e 5 assistências pelo Orlando City na Major League Soccer e agora volta, né? Com 33 anos de idade, eu falo, não criem grandes expectativas em cima disso, né? Sinceramente, né? Alexandre Pato é um jogador que, como eu disse, que se ele começou a ter seu declínio aos 22 anos de idade, não é aos 33 que você espera que ele vai entregar algo semelhante como ele fez no Milan ou nas passagens anteriores dele no São Paulo, não nessa segunda, mas principalmente na primeira, porque ali ele realmente teve alguma produtividade interessante. Então, assim, acredito ser um jogador para compor elenco na melhor das ideias. E eu acho que o São Paulo, assim, se fez um salário baixinho, tá, ok, né? Embora eu não goste muito dessa ideia, mas eu não sei se o salário do Alexandre Pato é tão baixo assim, né? Isso daí a gente tem que ver também, né? Que ele nunca foi um jogador barato e não sei se ele é barato o suficiente para compensar essa investida. Porque ele é o tipo de jogador que hoje, se vier de graça, ainda tem pé atrás. Essa é a questão. Ele é agente livre, né? Ele não tá em outro clube, você não tem que pagar para contratar ele, você só tem que contratá-lo. Ele tá livre, né? E ainda assim, ele gera muito debate, né? Isso diz muito sobre o que é o Alexandre Pato hoje. É uma pena, podia ter sido muito mais, mas infelizmente não foi. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.